Senhoras e senhores, boa noite a todos. Eu sou o professor Reginaldo Veras. Estamos aqui para dar uma overdose de informações, mas vai ser overdose mesmo. Afinal de contas, são 2 horas, o povo do SESC quer me matar, botando aqui 2 horas para passar informações para vocês. Gente, com 2 horas, nós vamos fazer aqui um curso completo, cara. E você vai acertar tudo que vai cair nessa prova, tudo. Eu não erro no que vai cair. Vou dizer exatamente do jeito que cai na prova e você vai arrebentar. E o assunto que nós vamos começar, meus queridos, para vocês todos aí do Brasil, é Ucrânia. Ucrânia é o nosso assunto. Põe na tela. Aqui, meu amigo, eu aposto um lanche se esse assunto não cair para você. Você tem acompanhado aí toda a questão política, econômica e geopolítica por trás dessa confusão envolvendo Ucrânia, Rússia e outros países. Então presta atenção, galera. Vamos buscar primeiro os aspectos históricos. Ó. A Ucrânia é a segunda mais importante república de quê, galera? Segunda mais importante república da ex-União Soviética. Tá bacana? Relembra comigo aqui. A União Soviética era uma espécie de casamento. E esse casamento era formado de 15. Quem mandava no casamento era a poderosíssima Rússia, que sempre exerceu em relação aos demais uma postura opressora. A Rússia mandava no casamento e o restante, o que, galera? Obedecia. O segundo mais importante aí era a República da Ucrânia. Beleza? Mas, em 1991, a União Soviética deixou de existir e o casamento se despedaçou em 15. 15 países surgiram naquele contexto e um deles foi a Ucrânia. E aí, galera, presta atenção aqui, ó. Com o fim da União Soviética, presta atenção aqui na informação importante, a Ucrânia se afastou. A Ucrânia se afastou de quem, galera? Da Rússia, que era a opressora. A Ucrânia se afastou da Rússia e mais importante ali, ó, e se aproximou de quem, galera? Da União Europeia. Então foca aqui comigo. A Ucrânia busca ou seja, ela cansou daquele casamento, pediu o divórcio e foi em busca de um novo amor, a União Europeia. Mas a Rússia funciona como aquele marido ou aquela esposa possessiva e disse, se não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Mas entenda, naquele primeiro momento, ali em 1991, a Rússia não pôde fazer muita coisa, porque, afinal de contas, ela estava bastante fragilizada com o fim da União Soviética. Então, lê meus lábios, porque esse troço vai cair na tua prova. Nos últimos 20 anos, a Ucrânia se afastou da Rússia e buscou uma aproximação com a União Europeia. Beleza? Mais recentemente, olha aqui a informação importante. A Ucrânia pede, tá? Para entrar onde, galera? A Ucrânia pede para entrar na área de livre comércio, da União Europeia. Entenda, a União Europeia também é um casamento. Assim, ninguém se conhece hoje e casa amanhã. Você precisa de quê, galera? De etapas. Num bloco econômico, para você fazer parte da União Europeia, primeiro você faz parte da área de livre comércio, quando os produtos circulam livremente. Depois a União Aduaneira, depois o mercado comum, quando as pessoas, o dinheiro e os produtos circulam, e por fim a União Monetária, adotar o euro. Então a Ucrânia falou, deixa eu entrar aí na área de livre comércio na União Europeia. Em outras palavras, deixa eu te namorar, União Europeia. A Ucrânia fez o pedido e a União Europeia agiu igual mulher difícil e falou que eu vou pensar. Enquanto a União Europeia pensava se aceitava ou não a Ucrânia na sua área de livre comércio, o quadro político mudou lá na Ucrânia. E aí, olha para cá, galera. Foi eleito lá na Ucrânia, quem? Viktor Yanukovych. Esse aqui, meus queridos, foi eleito o que, galera? Presidente. E o Viktor Yanukovych é um conservador,
o Viktor Yanukovych é pró o quê, galera? Rússia, pró-Rússia. Dizem as más línguas, inclusive, que todo o seu processo eleitoral, toda a sua campanha, teria sido financiada pela Rússia, pelo Vladimir Putin, que tem interesses mil nessa região. Então presta atenção, enquanto a União Europeia analisava lá se aceitava ou não a Ucrânia na sua área de livre comércio, o presidente mudou e o Viktor Yanukovych era mais o que? Era pró-Rússia, pró-Rússia. Olha aqui o que vai acontecer, já vou registrar com muito carinho aqui para você. A causa de toda essa confusão. Presta atenção. A União Europeia aceita a Ucrânia. A União Europeia aceita a Ucrânia. Aceita onde, galera? Na área de livre comércio. Mas, Viktor Yanukovych, olha lá, mas Viktor Yanukovych, o que, galera? Rejeita. Então, presta atenção. E isso foi quando? Vou botar a data aqui para você. Isso ocorreu em novembro de 2013. Lembra que data em prova sempre vem certo. Estou colocando aí só para te situar. Então, em novembro, a União Europeia disse: Ucrânia, eu te aceito como namorada. Em outras palavras, eu aceito você na nossa área de livre comércio. Beleza? Para aquilo se concretizar, bastava o Viktor Yanukovych, o que, galera? Assinar embaixo. Bastava ele assinar embaixo. E o que ele falou? Eu não quero entrar na União Europeia. Resultado, galera, ele não queria, mas o povo queria. Logo, o povo foi para a rua, o que, galera? Protestar. Então, olha, essa recusa dele levou ao que, galera? Manifestações e protestos. Milhares e milhares de pessoas ocuparam as praças da capital Kiev e de outras grandes cidades da Rússia, exigindo que o da Ucrânia, exigindo que o Viktor Yanukovych assinasse com a União Europeia o acordo de livre comércio. E ele, galera, assinou? Não. O povo estava na rua pressionando e ele foi a polícia para descer o cacete. O pau comeu e violentos confrontos ocorreram. Então tá aqui, ó, manifestações de um lado e a polícia do outro. Manifestações versus polícia igual ao que, galera? Violência. Igual a violência. Então, desde novembro, o pau tá comendo lá na Ucrânia. Tudo bem? Quando eu falo que o pessoal está na rua, os manifestantes, gente, manifestação lá é diferente da nossa. Aqui a gente vai, se manifesta, leva uma cacetetada no lombo, leva um spray de pimenta na cara, um jato d'água, mas à noite todo mundo volta para casa, vai dormir para ganhar fôlegos para ir no dia seguinte. Lá não, cara. Lá eles vão e acampam. 300 mil pessoas estavam nas ruas dizendo o quê? Filho da puta, exigindo lá que o Viktor Yanukovych assinasse o acordo com a União Europeia. E ele disse o quê? Porra nenhuma que eu vou assinar. Tá entendendo? Então, ficaram ali as praças ocupadas, a polícia tentando desocupar e os dois grupos entrando em confronto. Tá bom, presta atenção. Em dezembro, 22 de dezembro, começa o nosso inverno, o nosso verão. Lá no hemisfério norte começa o inverno. Gente, e o inverno na Ucrânia é de lascar. Só vamos relembrar a história aqui. O Napoleão Bonaparte começou a perder a guerra quando ele tentou invadir a Rússia no período do inverno. Resultado, neve desgraçada, frio, os soldados franceses morreram de fome e de frio. O animal do Hitler não estudou história e cometeu o mesmo erro. Ele, que já tinha conquistado toda a Europa Ocidental, foi partir para cima da Rússia, da União Soviética, justamente no período do inverno. Qual foi o resultado? Tendo que passar pela Ucrânia, um monte de soldado morreu de frio e de fome. Os caras não aprendem, bicho. E agora, gente, estava lá, o inverno chegou, os manifestantes estavam na rua e a temperatura batendo 10 graus abaixo de zero. Não tem ideologia que aguente um frio de 10 graus abaixo de zero. Resultado, os jovens estavam lá no final de dezembro. Liberdade, liberdade, li o quê? Congelou, meu irmão. A galera congela. O povo estava lá em barraquinhas de camping. Tenta o que tu é ficar numa porra de uma barraquinha de camping a 10, 20 graus abaixo de zero. Resultado, meus amores, os jovens começaram a se dispersar.
os jovens começaram a ir embora, vamos embora que eu não estou aguentando a porra desse frio não, disseram os jovens. Tá bom. E aí, à medida que os jovens se dispersaram e pouquinha gente ficou acampado, o presidente Viktor Yanukovych aproveitou a situação e encaminhou para o parlamento lá da Ucrânia um projeto de lei a respeito de manifestações. Ele conseguiu aprovar o projeto molhando a mão dos deputados lá. Quando molha a mão de deputado, você sabe que o nome disso é mensalão. Então ele fez um mensalão lá e aprovou o projeto de lei. Olha o que dizia a lei. Fica proibida a reunião de mais de 4 pessoas em praça pública. Fica proibida a reunião de mais de 4 pessoas em praça pública, utilizando faixas, cartazes, capacetes, máscaras, megafone, barraquinhas e barricadas. Ou seja, a lei proibia o que, galera? Tudo. Aquela lei anti-manifestação era absolutamente arbitrária e antidemocrática. O parlamento aprovou. Na hora que foi anunciado, os jovens que já estavam indo embora falaram, porra nenhuma, vamos todo mundo voltar para protestar. E aí não eram mais 300 mil, voltaram 1 milhão de pessoas. E agora, eles não queriam só a entrada na União Europeia, eles queriam o que, galera? A renúncia do presidente Viktor Yanukovych. E o povo estava lá, fora, fora, fora. Os confrontos entre manifestantes e policiais aumentaram. E o que aconteceu? Põe na tela aqui, ó. Ocorreu aqui, ó. Vou ressaltar para você. No dia 19 de fevereiro, ocorre o chamado massacre. Massacre de Kiev. Massacre de Kiev. Com o que, galera? Dezenas de manifestantes mortos. Dezenas de manifestantes mortos. Que história é essa, gente? Tava lá o povo ocupando a praça, o presidente Viktor Yanukovych colocou, gente, soldados em pontos estratégicos, atiradores de elite, franco-atiradores, e esses caras iam, ó, ou seja, metendo bala aleatoriamente em pessoas no meio da multidão. Gente, aquilo não era repressão policial contra manifestantes. Aquilo era assassinato. As imagens circularam o país e correram o mundo. A popularidade do presidente Viktor Yanukovych despencou. Ela já não estava boa, despencou. E outros países exigiram que medidas mais drásticas fossem tomadas contra aqueles assassinatos. Resultado, outros milhões de pessoas foram às ruas protestar contra aquele assassinato do presidente. E aí, o que rolou? O cara perde a popularidade. Muitos deputados que eram da base aliada migraram para a oposição ficou com maioria no Congresso e eles abriram um processo de cassação contra o presidente Viktor Yanukovych. Então presta atenção, após o massacre, você já sabe que é o massacre de Kiev, o parlamento da Ucrânia, aquele mesmo parlamento sem vergonha que tinha assinado a lei anti-manifestação, ó, o parlamento da Ucrânia destitui o presidente Viktor Yanukovych. E o que aconteceu com ele? Ele o que, galera? Fugiu. O presidente Viktor Yanukovych fugiu. Olha para mim, fugiu para onde? Você deve ter respondido para a Rússia. A gente tem quase certeza que ele está na Rússia, onde ele vai pedir asilo político. Mas a gente tem quase certeza, não sabemos se ele está lá ou não. O que interessa é que o camarada fugiu. E aí olha para cá, o presidente fugiu e ó, foi instalado lá na Ucrânia um governo, o que, galera? Foi instalado um governo provisório. Esse governo provisório é pró o que, galera? Pró-União Europeia. Se é um governo pró-União Europeia, ó, a Rússia tá aqui, não o que, galera? O reconhece. A Rússia não reconhece esse novo governo. E a Rússia diz o quê? Que o que aconteceu lá na Ucrânia foi um golpe de Estado. Um golpe de Estado. Tá bacana? Então, um governo provisório e tudo mais. Parecia que a coisa ia se resolver. Sai o Viktor Yanukovych,
entra um governo provisório que iria atender a demanda popular e manda o povo, atendendo a demanda popular, agora a Ucrânia, iria se aproximar da União Europeia. Mas a bagaceira só estava começando. Presta atenção. Primeira coisa importante. Se todo mundo quer essa Ucrânia, cara, essa Ucrânia tem algo de interessante. Olha para cá como é que funciona a coisa, gente. Tá? Aqui, imagina, está a Ucrânia. Tá? Aqui tem vários países e aqui, opa, tá lá. Aqui já tem quem? A União Europeia. Presta atenção nisso aqui. Hoje, a base, isso aqui é a Rússia. A base da economia da Rússia é o que? A exportação de gás e a exportação de petróleo. Os principais campos é aqui justamente no sul da Rússia aqui. Esse gás e esse petróleo, foca aqui em mim, por favor. Esse gás e esse petróleo é vendido principalmente para a União Europeia. Então presta atenção, a Rússia é uma grande produtora de gás e de petróleo, e esse gás e esse petróleo é vendido principalmente para a União Europeia. Mas, para o gás sair da Rússia e chegar até a União Europeia, tem que passar por onde? Olha aí na tela, põe na tela. Ó, o gás, ó galera, os gasodutos e oleodutos que abastecem a Europa passam quase todos por onde, galera? Pela Ucrânia. Então, para o gás e para o petróleo sair da Rússia e chegar até a União Europeia, eles passam pela Ucrânia. Vamos achurar aí a Ucrânia. Está aqui a Ucrânia. Tudo bem? Isso aqui é a Ucrânia. Perceba, então, essas linhas pretas aí, meus amores. São gasodutos e oleodutos. O que você conclui disso? Olha que loucura, cara. Foca aqui, tá? Foca aqui. Renato, a Rússia depende da venda do gás. A União Europeia precisa do gás da Rússia para sobreviver. E a Ucrânia ganha dinheiro com a passagem dos gasodutos e oleodutos por lá. Ou seja, russos, ucranianos e europeus estão interdependentes. Um não sobrevive sem o outro. Você está entendendo a parada? Então começa aí, essa Ucrânia é economicamente estratégica. A União Europeia ainda tem outro interesse. Lá na Ucrânia tem o solo de Chernozion, que é considerado o solo mais fértil do mundo. Então a Ucrânia é também uma grande produtora agrícola, produtos agrícolas que interessam à União Europeia. Mas entenda, aí também há uma questão geopolítica. A Rússia não quer perder o controle sobre a Ucrânia, porque é a área estratégica para a Rússia. Beleza? Então tá aí o interesse. Mas vai pintar outro problema. Presta atenção aqui, galera. Aqui está a Ucrânia, ó, a churada de verde, e aqui eu tenho essa península. Vou marcar aqui para você de vermelho, ó. Isso aqui é um pedaço da Ucrânia que se chama o que, galera? Tá aí, ó. É um pedaço da Ucrânia que se chama Crimeia. Crimeia. A Crimeia, olha que curioso, foca aqui, por favor, Renato. A Crimeia já foi território russo, mas hoje faz parte da Ucrânia. Hoje não faz mais, você vai ver aqui. Era território russo que estava fazendo parte da Ucrânia. Lá nos anos 50, quando a Ucrânia e a Rússia estavam casados, digamos aqui de brincadeira, que a Rússia, para dar um presente para a esposa, deu a Crimeia de presente. E o território crimeio, que era russo, passou a fazer parte da Ucrânia. Mal os ucranianos sabiam que aquilo não era um presente de grego, era um presente de quê, galera? De russo. Resultado, galera. Essa Crimeia, presta atenção aqui, ó, 80% da população da Crimeia, ó, estava na Ucrânia, mas 80% da população é o que, galera? É russa, é de povo russo. Olha o que aconteceu então. Foca aqui, por favor. Com a Crimeia rompendo, com a Ucrânia rompendo com a Rússia e se aproximando da União Europeia, o povo da Crimeia, que é de maioria russa, não gostou dessa história. Resultado, meus amores, o parlamento da Crimeia, como se fossem aqui as nossas assembleias estaduais, as nossas assembleias legislativas estaduais, o parlamento da Crimeia se reuniu e por unanimidade aprovou o quê, galera? Uma espécie de declaração de independência. Somos independentes agora da Ucrânia. E imediatamente, na mesma declaração, eles pediram a unificação à Rússia. Então pronto, estou livre da Ucrânia e eu quero fazer parte da Rússia. E a Rússia falou o quê? Mamãe está esperando de braços abertos. Pode vir, Crimeia. Tá? Resultado,
Isso que foi decidido pelo parlamento da Crimeia teria que ser ratificado, referendado pelo povo. No dia, lê meus lábios aqui, ó, no dia 16 de março, e tem chance de cair na sua prova ainda, porque a prova é feita bem ali em cima da hora, até o que rolou nos últimos 10 dias antes da data da prova, tem chance de cair. No dia 16 de maio, então, o povo da Crimeia aprovou por 97% essa separação da Ucrânia e a união à Rússia. E o governo russo aceitou, e o parlamento da Rússia já votou isso, anexando a Crimeia. Tá claro? O que essa porra dessa Crimeia tem de interessante que está todo mundo com ela? Primeira coisa importante, quando a Crimeia declarou sua independência da Ucrânia, olha para cá, ó, a Ucrânia mandou o que, galera? Tropas para cá, na tentativa de impedir a separação da Crimeia. Só que lá na Crimeia já tem um monte de soldado russo, porque lá tem uma base militar russa. E para complementar ainda, olha para cá, a Rússia fez o quê? Ó, mandou um monte de soldados para a Crimeia. Resultado, soldados ucranianos de um lado, soldados russos do outro, para proteger a Crimeia. E aí, a União Europeia e os Estados Unidos disseram, nós estamos com a Ucrânia, o que a Rússia está fazendo contraria o direito internacional, a Rússia não pode anexar a Crimeia. E a Rússia falou que posso sim, porque foi a vontade do povo russo que mora naquele território. E aí o Barack Obama, que é um fraco, chegou a anunciar o que, galera? Que se for necessário, os Estados Unidos irão usar a força para impedir que a Crimeia seja anexada pelos russos. E o Vladimir Putin da Rússia falou o quê? Venha, Obama, venha. Opa, aí o negão viu que o buraco era mais o quê, galera? Embaixo. Começa então, meus amores, um jogo de ameaças. Um jogo de ameaças entre europeus e americanos contra os russos, ressuscitando aquilo que nós conhecemos muito bem ao longo da história e da geografia de que, galera? Guerra Fria. Guerra Fria. Então, meus amores, não esqueçam, ó, em meio a essa confusão toda, a Crimeia, o que, galera? Ó, separou-se por meio de votação, ó. Separou-se de quem, galera? Da Ucrânia. Separou-se da Ucrânia e foi o que, galera? Por vontade própria, anexada à Rússia. Anexada à Rússia. Isso gerou o quê? Um jogo de ameaças. Ameaças. Entre quem, galera? Entre Estados Unidos mais União Europeia versus a Rússia. Estados Unidos mais União Europeia versus a Rússia. Então, de certa forma, aí, ó, ocorreu a ressuscitação de quem, galera? Da Guerra Fria. Então, União Europeia versus Rússia, Guerra Fria. E de concreto, o que aconteceu? Os Estados Unidos e a União Europeia, para dizer que não gostavam daquela situação, fizeram o quê? Ó, tá aqui, tá aqui. Ó, Estados Unidos mais União Europeia fizeram o que, galera? Sanções a quem? A Rússia. Sanções à Rússia. Que sanções? Eles pararam de liberar visto para que russos vão para os Estados Unidos, bloquearam, impediram a entrada de algumas autoridades russas nos Estados Unidos, disseram que vão bloquear algumas contas russas lá nos Estados Unidos, pediram para a Visa e a Mastercard, ó, isso é importante para nós, pediram para a Visa e a Mastercard não aceitar mais pagamentos na Rússia, e essas duas empresas são lá dos Estados Unidos e têm rabo preso com o governo americano. E a Rússia falou que eu não estou nem aí, vocês têm mais a perder do que eu. Foi o que os russos disseram. E agora, mais recentemente, presta atenção, estava marcada uma reunião do G8. O que é o G8, galera? O G8 é o G7, os 7 países mais ricos do mundo, mais a Rússia. Essa reunião do G8 ia acontecer em Sochi, na Rússia, lá onde está rolando as Olimpíadas de Inverno. Mas a reunião de Sochi foi cancelada, foi feita em Bruxelas, agora, no mês de março, tá aqui, ó, mês de março, foi feita em Bruxelas, e o que tem? A Rússia, olhe para cá, a Rússia, galera, opa, deixa eu corrigir, nessa reunião de Bruxelas, aqui, borracha, achei,
que aconteceu na reunião de Bruxelas realizada no mês de março? A Rússia, o que, meus amores? Não foi convidada. A Rússia não foi convidada. E foca aqui. Estados Unidos, Inglaterra e França defendem, inclusive, que a Rússia seja o que, galera? O que, Renato? Expulsa do G8. Rapaz, isso é um problema sério. Porque entenda, os G7 são os 7 mais ricos do mundo. E a Rússia não é rica. Mas ela tem o que, galera? Arma. Ela tem poder bélico. Quando o G7 foi criado, lá em 1990, é como se eles tivessem feito uma festa VIP. E a Rússia ficou do lado de fora. Os ricos lá dentro numa festa VIP e a Rússia do lado de fora como? Com o fim da União Soviética. Pobre, deprimida e armada. Pobre, deprimida e armada. Lá em 90 a Rússia então falou o quê? Porra, velho, esses caras estão me tirando, meu irmão, tá ligado? E a Rússia foi lá e ó, toque, toque, toque. Bateu na porta da festa, abriu a portinha e falou, e aí, galera, eu posso entrar na festa? E eles falaram o quê? Claro, amiga, claro que pode. Então a Rússia se fez entrar no G8 por causa do seu poder econômico. Só que agora, por causa dessa confusão da Ucrânia, o pessoal do G7 quer expulsar a Rússia do grupo. Tenta imaginar, a Rússia entrou, forçou a barra, mas ela não está se comportando do jeito que os caras queriam. E eles querem expulsar. O que a Rússia pode falar? Se eu não ficar na porra dessa festa, ninguém fica. Tá ligado? Ou seja, a chapa pode o quê, galera? Esquentar. Então tá aí, meus amores, essa é a confusão da Ucrânia, vai cair na tua prova, cara. Só revisa comigo então, rapidamente. Qual foi a causa, o estopim para que essa história explodisse? O fato de a União Europeia aceitar a entrada da Ucrânia na área de livre comércio, mas o presidente Viktor Yanukovych rejeitou, não quer. Para piorar tudo, ele ainda assinou foi um acordo com a Rússia, o que deixou a população indignada, porque o povo quer se afastar da Rússia e entrar na União Europeia. Então o povo foi à rua protestar e o presidente reagiu com extrema, o que, galera? Violência, isso desde novembro do ano passado, resultando no massacre de Kiev no dia 19 de fevereiro. Após o massacre de Kiev, não esqueçam, o parlamento se reuniu às pressas, revogou a lei anti-manifestação que tinha feita e destituiu do poder o presidente Viktor Yanukovych. Com a saída do Viktor Yanukovych, que fugiu, provavelmente para a Rússia, foi instalado um governo provisório. Esse governo provisório é pró-União Europeia e a Rússia não reconhece. A Rússia disse que o que aconteceu lá foi um golpe de Estado. Para ferrar ainda mais, a Crimeia, um território ucraniano, tem população maioria russa. E eles agora não querem ficar na Ucrânia porque ela se afastou da Rússia. Resultado, o parlamento da Crimeia aprovou e o povo referendou a saída da Crimeia e a anexação à Rússia, o que não é aceito pela Ucrânia, nem pela União Europeia e nem pelos Estados Unidos, que estão ameaçando a Rússia, e a Rússia falou o quê? Tô nem aí, pode vir, que vocês têm mais a perder do que eu. E aí, gente, para finalizar, presta atenção nessa história aqui, presta atenção aqui. Lá na Crimeia ainda tem uma questão estratégica, ó. Bem aqui na Crimeia, existe o quê? Uma base militar naval. Uma base militar naval. Então esse território da Crimeia ainda é militarmente estratégico para os russos. Por quê, meus amores? Tenta imaginar que a Rússia está lá no hemisfério norte. Quando é inverno, o mar todo congela por lá, cara. Então a marinha russa fica limitada, ela não tem como sair em caso de guerra. Esse território da Crimeia é lá no Mar Negro. Ou seja, é a única grande saída da Rússia para o Mar Negro, para a marinha russa, caso haja uma guerra generalizada. Então os russos não vão abrir mão desse território, porque também ele é militarmente, o que, galera? Estratégico. E para finalizar, já que os russos da Ucrânia conseguiram se separar, em outros países, olha para cá, outros países que eram da antiga União Soviética, ó, aqui você tem quem, galera? A Armênia, a Geórgia e a Moldávia. A Moldávia é outro país que surgiu lá com o fim da União Soviética. E aqui na Moldávia também tem um território que a população é de maioria, o que, galera? Russa. Se os crimeios conseguiram, os russos da Moldávia também já querem declarar a independência da Moldávia para se juntar à Rússia. E isso pode levar o que? A um efeito dominó, a uma reação em cascata, redesenhando o mapa lá da Europa. Ou seja, meus amores, a chapa está o que, galera? Esquentando. É essa
a questão aí da Ucrânia. Valeu? Valeu? Se você tem dúvida, vai mandando as dúvidas aí, que daqui a pouco o Renatinho vai imprimir lá as dúvidas para mim e eu vou responder aqui para você ao vivo. Vamos para o nosso segundo assunto. A gente não tem tempo para perder. São 2 horas aqui, né? Para valer. Qual é o nosso assunto agora, que tem chance de cair na sua prova? Venezuela. O pau tá comendo, não é só na Ucrânia não, meu irmão. O pau tá também comendo na Venezuela. Presta atenção como é que os caras vão cobrar isso de você na prova. Primeira coisa importante, qual é a base da economia? Base da economia da Venezuela. Qual é a base? A Venezuela hoje, galera, tem a maior reserva de petróleo do mundo. É petróleo pra cacete. E olha só, é uma economia vamos logo botar, é uma economia o que, galera? Dependente. Ou seja, a Venezuela vive do petróleo. Tanto que, olhe pra cá, 70% de tudo, cara, que é consumido, 70% de tudo que é consumido no país é o que, galera? É importado. 70% é importado. Olha para cá. Aí foi a mediocridade lá na Venezuela, principalmente aí nos últimos 16 anos, nos governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. A Venezuela ficou naquela concepção, se eu estou rachando de ganhar dinheiro vendendo petróleo, para que eu vou me preocupar com a agricultura, com a indústria, com o comércio e com o turismo? Não! Aquilo ali pode quebrar, que a gente tem petróleo aqui até não acabar mais. Como é que esse problema disso? Quando um país depende exclusivamente de um só produto, isso se chama o que, galera? Doença holandesa. Você fica na dependência só daquilo, só tem um problema. Aquele produto pode quebrar. E se aquele produto quebrar, o país inteiro, o que, galera? Quebra. Então lembra. Agora veja bem. O petróleo da Venezuela, olhe para cá, o petróleo da Venezuela é exportado. Então ela vive da exportação de petróleo. E eu te pergunto, quem é o maior consumidor do petróleo da Venezuela? Para onde que a Venezuela exporta esse petróleo? Ó, vou botar aqui, ó, exportado. Para onde, Renato? Diga aí para mim. Para os Estados Unidos. Olha que loucura. Porra, professor, deve ter alguma coisa errada, porque a Venezuela e os Estados Unidos se odeiam. Tem nada de errado não, meu irmãozinho. Eles se odeiam mesmo. Mas, qual é o ditado? Inimigos, negócios à parte. Inimigos, negócios à parte. Tá bacana? Então veja bem, tá aí. Base da economia é o petróleo. Ela racha de ganhar dinheiro vendendo petróleo e gasta todo esse dinheiro importando os produtos. E aí importa de uma porrada de países, criando uma dependência. Gente, que história ia complicar ainda mais. Presta atenção aqui conosco. Lá em 1999, Hugo Chávez, ó, em 1999, foi o que, galera? Eleito presidente. Presta atenção, porque a galera adora colocar em prova dizendo que Hugo Chávez foi o que, galera? Chegou ao poder por meio de um golpe. Não, ele foi eleito. Gente, quando ele foi eleito, a Venezuela estava rachando de ganhar dinheiro exportando petróleo. Logo, o Banco Central da Venezuela estava abarrotado, as reservas cambiais estavam altíssimas. O que o Hugo Chávez fez? Começou o que, galera? A pegar essa grana e aplicar em programas o quê? Sociais. A Venezuela tinha uma população extremamente pobre e ele, para conquistar o apoio dos pobres, adotou uma política populista. Então lá tem Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Meritocracia Estudantil, Bolsa Tecnologia, que é para o cara comprar computador, celular, tem uma porrada de coisa. Em outras palavras, o Hugo Chávez fez um governo voltado para as camadas populares mais baixas, conseguindo grande apoio dessas camadas. Mas acabou esquecendo lá de governar para todo o país. Ele abandonou os ricos, ele abandonou a classe média também e governou exclusivamente para os pobres. Logo, os pobres passaram a amá-lo, mas a classe média e a classe rica passou o que, galera? A odiá-lo. Qual é o problema? É que tem mais pobre do que classe média e rica na Venezuela. Tá entendendo? Então esses que o amam passaram a defender o que, galera? O chavismo, as políticas do Hugo Chávez. Com forte apoio popular, lê meus lábios, o Hugo Chávez
foi conseguindo maioria no Congresso, eleição após eleição, tudo por meio de eleição. Eleição após eleição, ele conseguiu maioria no Congresso e com ampla maioria ele começou a implementar reformas. Primeiro, ele fez uma reforma constitucional que permitia a sua reeleição e ainda aumentava o mandato para 6 anos. Depois ele mudou de novo a Constituição e conseguiu o direito de concorrer a um terceiro mandato. E foi o que? Reeleito. E depois ele mudou a Constituição de novo, que permite que ele seja o quê? Eleito. Então, Hugo Chávez pode se reeleger, poderia se reeleger o resto da vida, com maioria no Congresso. E, fazendo reformas constitucionais, preste atenção aqui, ó. O Hugo Chávez colocou em prática muito importante isso, hein? Ele colocou em prática a sua teoria ideológica, o socialismo do século XXI. Socialismo do século XXI, que ele também chama de quê, galera? Revolução socialismo do século XXI, ou revolução, o que, galera? Bolivariana. Revolução bolivariana. Quais são as características desse tal socialismo do século XXI? Que é a corrente ideológica que Hugo Chávez implementou lá na Venezuela. Primeiro, galera, se você é socialista do século XXI, você tem que praticar o quê? O anti-americanismo. Então, Renato, você tem que odiar os Estados Unidos. E olhe para cá como esse negócio chega a ser até folclórico. Em 2011, o Hugo Chávez descobriu que estava com câncer. Câncer que o levaria à morte depois. E olha o que Hugo Chávez disse. Abre e fecha aspas. Não vou acrescentar uma letra. Disse ele: eu estou com câncer. A Dilma, do Brasil, teve câncer. Lembra que a Dilma teve câncer antes de vencer a eleição. O Lula está com câncer. O Fernando Lugo, do Paraguai, está com câncer. E a Cristina Kirchner está com câncer. Foi um vírus espalhado pelos Estados Unidos para matar os presidentes latino-americanos. Vírus, hein, cara? Câncer é tumor. E ele falou que era vírus e tudo mais. Mas olha que loucura. E aí, para você entender ainda esse anti-americanismo. Agora, está fazendo um ano, agora em março está fazendo um ano que o Hugo Chávez faleceu. Quando ele faleceu lá em decorrência do câncer, o seu vice-presidente, que é o atual presidente Nicolás Maduro, foi lá fora, 1 milhão de pessoas estavam fora do hospital rezando pela vida do Hugo Chávez, e ele falou o quê? Povo da Venezuela, nosso amado líder se foi. O câncer o levou, mas o câncer foi causado por los Estados Unidos. Los Yankees norte-americanos, disse ele lá. Gente, é o ódio lá. Se eu sou contra os Estados Unidos, eu tenho que ser contra as ideias dos Estados Unidos. Então, está aqui. Qual é a segunda característica do socialismo do século XXI? Ó, o anti-neoliberalismo. O neoliberalismo é uma corrente ideológica, econômica, que defende o Estado mínimo. Quanto menos o Estado participar, melhor para os neoliberais. Tá? Se eles são. E aí, como é que o Estado participa da economia? Através de empresas estatais. Então, elas devem ser privatizadas. O Estado participa da economia através de servidores públicos, através de programas sociais. Então, os neoliberais dizem que isso tudo deve ser o quê? Eliminado. Tá bom. Então, olha para cá, galera. Olha para cá. Se eles são anti-neoliberais, eles defendem o que então? Ó, a maior presença do Estado, na economia e na sociedade. O Estado tem que se fazer presente. Como é que o Estado participa da economia? Através das empresas estatais. Então, o socialismo do século XXI não só defende, como coloca em prática o que, galera? A estatização. E lá, para interferir a sociedade, programas, o que, galera? Sociais. Programas sociais. Tudo bem? Agora, olha só. O Hugo Chávez começou a estatizar uma porrada de empresa. Gente, se você é empresário e vê o governo estatizando tudo que é empresa, você vai ficar com medo. Resultado, um monte de empresa que estava na Venezuela começou o que, galera? A fugir. Outros investidores que queriam aplicar dinheiro na Venezuela não
aplicaram. E o país deixou de receber investimentos. Diminuiu a entrada de dólares no país. Tá claro? Se as empresas fecharam e não houve investimentos, a economia caiu e aumentou o desemprego. Então você tem altos índices de desemprego porque as empresas estavam fechando e porque o governo só investia o que era no petróleo e abandonou os outros setores da economia. E o país importando tudo o que precisava. Para piorar tudo, o Hugo Chávez danou a comprar caças de guerra da Rússia, tanques de guerra e fuzis e pistola. E esses fuzis e essas pistolas não eram para armar o exército, não. Ele armou foi a população e criou uma porrada de que era milícias. Milícias. Como quem diz, chavistas, pueblo, povo da Venezuela, se tentarem me derrubar, são vocês que irão, que galera, me defender. Então essas milícias estão armadas até os dentes. Tá bacana? E aí, galera, com o Hugo Chávez, a crise econômica já estava ruim, por causa dessas chamadas medidas estatizantes. Economia bastante fragilizada, bastante decadente, e para ferrar, mas ele conseguia controlar a situação, com seu carisma, com sua capacidade de liderança e tudo mais. O problema, meu irmãozinho, é que o Hugo Chávez adoeceu. No que ele adoeceu, a oposição já começou a se fortalecer. E para piorar ainda, o Hugo Chávez, o que era? Morreu. E assumiu no lugar dele Nicolás Maduro. E é visível que ele não tem capacidade, não tem a mesma capacidade, nem política, nem nada, que tinha o Hugo Chávez. E a economia do país se afundou ainda mais. Presta atenção. A exportação de petróleo diminuiu. Olha aqui, vamos entender isso. A exportação de petróleo diminuiu, então menos dólares entraram na economia da Venezuela. Tá aqui as reservas cambiais, ó. Então não entrou dólar. Para piorar ainda, gente, o pouco de dólar que tinha na economia da Venezuela começou a sair para pagar o que, galera? As importações de arma e de tudo que a Venezuela, o que, galera? Precisa. Então, olhem para mim, não tem dólares na Venezuela, não tem dólares no Banco Central. Mas, gente, eles precisam de dólares para pagar as importações. Renato, eu importei câmeras, eu importei tecnologia. A empresa que me vendeu, ela não quer receber em bolívar não, porra, ela quer receber em dólar. Então eu fui lá no Banco Central, entreguei meus bolívares e falei, Banco Central, eu quero dólar. E o Banco Central disse o que, galera? Não tem. Se não tem dólar, não tem como pagar as importações. Logo, a Venezuela não consegue mais importar e está gerando o que? Lê meus lábios, uma crise de desabastecimento. Desabastecimento. Tá bacana? Então tá faltando de tudo nos supermercados, até sabão, que nem sabão a Venezuela produz e ela importa. Eles até ainda tá faltando até papel higiênico. E tem mais, se o camarada quiser limpar o rabo, não adianta usar jornal não, porra. Porque a Venezuela não tá mais importando nem papel jornal ela está importando para que os jornais não publiquem coisas, não possam ser rodados e não publiquem coisas contra o Nicolás Maduro. Então tá faltando um monte de coisa. Só que pro povão, o povão nunca teve porra nenhuma. Então quando falta um pouquinho, ele já está acostumado. Mas a classe média e a classe rica não quer saber dessa história de falta não. Os ricos e a classe média da Venezuela querem dólares para suas importações. Eles querem dólares para viajar para Miami, para comprar coisa bacana. Resultado, essa classe média e a classe rica é que o que, galera? Que está ali na parada. Então olhe muito bem para cá. Você tem hoje, gente, uma Venezuela absolutamente dividida. De um lado estão as classes A e B. A e B. Os ricos e a classe média. Do outro lado você está a galera da classe C, D e E. Essa galera aqui, a maioria é o que, galera? Chavista. Porque esse povo não tinha nada e agora tem. Com os programas sociais implantados pelo Hugo Chávez e que o Nicolás Maduro deu o que, galera? Continuidade. Do lado de cá, você tem uma galera, põe aqui por favor, você tem uma galera que tinha tudo e agora não tem o que, galera? Mais nada. Então esses aqui são o que, galera? Contrários. Esses aqui são opositores. Então você tem visivelmente ali um país absolutamente dividido. Resultado, olha o que aconteceu. Nos últimos meses aí, um opositor de nome Leopoldo Lopes. Leopoldo Lopes é um jovem, meio ali apegado a questões religiosas. Ele fez o quê? Ó, convocou quem, galera? A classe média para protestar e convocou também os universitários. E quem faz universidade é a classe média, porque pobre ainda não tem muito acesso não.
Então ele convoca a classe média e os universitários. E a classe média queria dólares, queria comprar, queria a mudança. E os universitários gostam de liberdade de expressão, coisa que não tem lá na Venezuela, porque os camaradas andaram tomando medidas ditatoriais e arbitrárias, medidas que censuram a imprensa, os jornais e limitam, cerceiam a liberdade de expressão. Então esse povo aqui, a classe média e os universitários, foram para a rua, o que, galera? Protestar. Olha para mim, até aí beleza. Só que o Leopoldo Lopes, o oposicionista, começou a exigir, a chamar o povo para derrubar o Nicolás Maduro. Fruto da crise econômica, fruto da crise política, fruto da crise social, vamos derrubar esse incompetente chavista. Esses não gostam, mas tem quem goste do Nicolás Maduro. E aí o Nicolás Maduro fez o quê? O presidente chamou o povão para ir para a rua também fazer o quê, galera? Passeatas e protestos ao seu favor. Olhe para cá então. Foram para a rua os chavistas, os pobres da classe CDE. E junto com esses chavistas estão quem, galera? As milícias, aqueles grupos populares armados, que foram lá criados pelo Hugo Chávez ainda no início dos anos 2000. Resultado, olha para mim, os opositores já estavam na rua e foram para a rua agora dar apoio ao presidente, os chavistas. E os dois grupos marcaram protestos e manifestações onde, Renato? No mesmo dia, local e horário. Um grupo olhou para um, o outro olhou para o outro, e eles rezaram juntos em nome de Jesus pelo futuro da Venezuela? Não. O cacete, o que, galera? Comeu, meu irmão. O cacete comeu. A porrada comeu. E as milícias, põe na tela, as milícias estão, o que, galera? Armadas. E essas milícias começaram a meter bala contra os opositores. E um monte de gente começou, o que, galera? A morrer. E quando morre, a situação toma uma dimensão ainda maior. Resultado, o presidente Nicolás Maduro fez o quê? Põe aqui na tela, ó. Ele mandou o quê, galera? Prender o Leopoldo Lopes, acusando-o de tentativa de golpe, de incitação à violência e tudo mais. Então esse opositor aqui está o quê, galera? Preso. E a porrada continua lá na Venezuela. Tá bacana? Agora, outra coisa, ó. Isso não vai mais cair na sua prova, porque aconteceu ontem, hoje é que dia, Renatinho? Quinta 27, isso, aniversário da minha cidade aqui em Brasília, aniversário de Ceilândia. Pois bem, hoje, quinta, dia 27, ele anunciou que mandou prender também alguns generais que estavam planejando um golpe militar. Gente, se tentar dar golpe no Nicolás Maduro, a Venezuela corre sério risco de entrar em guerra civil. Por quê? Porque a classe A e B quer derrubá-lo. Mas o povão, que nunca teve nada e passou a ter com os programas sociais implementados, gostem ou não gostem, a miséria diminuiu pela metade na Venezuela, do Hugo Chávez para cá. Então esse povo é chavista. E esse povo está armado e disposto a defender a tal revolução, que é, galera? Bolivariana. Tá claro? Quem foi que assumiu agora a liderança oposicionista? O ex-candidato a presidente, Henrique Capriles. Então tá aqui, ó. Quem está hoje lá coordenando os opositores é o Henrique Capriles. Esse aqui é o líder da oposição hoje. O que ele defende, galera? Que para acalmar a situação na Venezuela sejam antecipadas as eleições. Teve eleição ano passado na Venezuela e o Nicolás Maduro ganhou, numa eleição até meio suspeita de fraude, mas o cara ganhou. A próxima eleição é só em 2019 e eles querem antecipação. E o Nicolás Maduro já disse que não vai, o que, galera? Antecipar. E se tentarem dar golpe, a chapa esquenta. Pra vocês terem uma ideia. Há 2 semanas, um jornalista do jornal Valor Econômico, que está lá acompanhando bem essa história, publicou uma matéria onde ele foi até uma favela, subiu ao morro, e conversando lá com uma senhora de 58 anos, ela disse, se eles quiserem derrubar o nosso presidente, se referindo ao Nicolás Maduro, se eles, a oposição, quiser derrubar o nosso presidente, que seja no voto, que esperem as próximas eleições. Se eles tentarem derrubar o nosso presidente pela força, nós desceremos o morro armado para protegê-lo. Ou seja, as milícias. Então, meus amores, os caras lá estão à beira de uma guerra
civil. Tá bacana? Faz comigo a revisão. Qual foi o estopim para essa bagaça na Venezuela? A grave crise de desabastecimento causado pela falta de dólares no país. A falta de dólares que não permite que eles façam suas importações. E lembrem, 70% de tudo que a Venezuela consome é importado. Com toda essa crise de desabastecimento e outras coisas que já estavam ali, o opositor Leopoldo Lopes chamou a classe média e os universitários para protestar. Eles foram. E o Nicolás Maduro chamou os chavistas, os defensores da Revolução Bolivariana, para fazer passeatas de apoio. Os dois grupos se encontraram e eles começaram a se matar com a ação das milícias chavistas que estão armadas e meteram bala lá na população. O Nicolás Maduro arbitrariamente mandou prender o Leopoldo Lopes, tentando segurar a situação, mas a situação continua crítica. Por trás disso tudo, então vamos lá, nós temos causas políticas. Quais são elas? O Nicolás Maduro atua hoje como um ditador, de uma herança que ele recebeu do Hugo Chávez, que conseguiu aprovar várias leis centralizadoras de poder. Some-se a isso a oposição, que sempre mandou na Venezuela, perdeu para o Hugo Chávez e está doida para voltar ao poder. Então você ainda tem aí questão econômica. A Venezuela tem hoje altos índices de desemprego. Lembram? Porque o capital estrangeiro começou a fugir. Altos índices de desemprego. Desempregado, o cara está disposto a qualquer coisa. Então, altos índices de violência. O homicídio na Venezuela é altíssimo. Você tem ainda aí, galera, questões sociais, a crise de desabastecimento. Tá? E você ainda tem o quê? Os Estados Unidos influenciando na política local e Cuba, que hoje recebe dinheiro de graça na Venezuela. Você tem agentes do regime cubano também lá treinando essas milícias. Tudo isso transforma a Venezuela, então, num verdadeiro, o que, galera? Caldeirão. Mas, apesar de toda essa confusão, não esqueçam, a base da economia venezuelana é o petróleo e o maior consumidor desse petróleo são os Estados Unidos. Tá claro isso? E aí, porra, professor, e o que nós temos a ver com isso? O que nós temos a ver? Tudo, meu irmão. Primeiro, lembra, a Venezuela importa quase tudo que consome. E o Brasil, o que, galera? Exporta para a Venezuela. E para piorar ainda, a Venezuela é nossa esposa. Ela está casada conosco onde, galera? Ela está casada conosco no Mercosul. Então, gente, presta atenção aqui, ó. O Mercosul, o Mercado Comum do Sul, foi criado em 1991. Tá bacana? Qual é, galera? O pessoal adora cobrar isso em prova de banco, hein? Qual é o objetivo do Mercosul? Que é o objetivo de qualquer bloco. Vou até escrever aqui igualzinho cair nas provas do CESP, hein? Vou escrever aqui bonitinho. Tá? Qual é o objetivo de um bloco econômico? Fortalecer a economia, dos países membros. Grava isso vai estar na tua prova. Fortalecer a economia dos países membros para o que, galera? Inserir-se na globalização, como em condições, o que, galera? Em condições mais vantajosas. Foca aqui, galera. A globalização, você vai estudar comigo daqui a pouco, é um processo altamente concorrencial, altamente competitivo. Se é competitivo, sozinho eu sou fraco, mas unidos nós ficamos o quê, galera? Fortes. Então tá aí. Em 91, o bloco foi criado e aí surgiram, ó, os chamados membros, o que, galera? Membros plenos. Quem eram os membros plenos por ordem de poder econômico? Brasil, Argentina, Uruguai e o que, galera? Paraguai, que é o primo pobre do Mercosul, o Paraguai. Tá lá. Com a criação do bloco, foca em mim, as economias desses caras se fortaleceram significativamente. Tá bacana? Foi muito boa a criação do Mercosul lá no início dos anos 90. Mas é um casamento. O tempo passou. O fogo, a paixão e o sexo selvagem que alimentava aquilo se arrefeceu.
E o bloco se estabilizou e perdeu a graça, como acontece em alguns casamentos. E aí eles resolveram apimentar a relação. E para alimentar a relação, eles resolveram arranjar uns amantes. Os amantes no bloco, nós chamamos aí de países, o que, galera? Associados. Quem eram eles? Chile e Bolívia. E depois, depois da entrada do Lula aí, outros países vieram para o Mercosul como associados. Colômbia, então tá lá, Colômbia, Peru, Bolívia e quem, galera? E Venezuela. Tá bacana? Tá aí. Agora, foca aqui em mim. A Venezuela do Hugo Chávez, com grande alinhamento político com o Néstor Kirchner da Argentina, depois com a Cristina Kirchner, com o Lula, com a Dilma e com o presidente José Mujica do Uruguai. O que aconteceu? Olha para cá, olha para cá. Esse amante, a Venezuela, foi pedido em o que, galera? Casamento. Então, chamaram a Venezuela para entrar no bloco. Foca aqui para mim. Os 4 presidentes do Mercosul aprovaram a entrada da Venezuela. Mas para valer, para se concretizar, o parlamento dos 4 países teria que ratificar. O do Brasil, Argentina e Uruguai ratificaram. Faltava o do Paraguai. E lá no Paraguai o parlamento é de maioria conservadora, que não queria a entrada da Venezuela. Tá claro? Mas pintou um problema. Em junho de 2012, olha o que aconteceu? O Paraguai, que atrapalhava a entrada, da Venezuela, passou por uma crise política. E o presidente Fernando Lugo sofreu um processo de impeachment relâmpago. Foi aberto, analisado, votado e aprovado na Câmara e no Senado um processo de impeachment, tudo isso em menos de 24 horas. Os países membros do Mercosul consideraram que aquilo foi uma espécie de golpe, visto que não foi dado ao presidente paraguaio Fernando Lugo o direito à ampla defesa e ao contraditório. Resultado, como a democracia é um princípio para fazer parte do Mercosul, a democracia é um princípio para fazer parte do bloco, então e o Paraguai desrespeitou esse princípio, o Paraguai foi o que, galera? Ó, vamos apagar, o Paraguai foi o que, galera? Suspenso do Mercosul, saiu daqui. E aí os caras aproveitaram que o Paraguai estava suspenso e chamaram a Venezuela para fazer parte. Sem o Paraguai, os outros 3 já tinham aprovado e eles colocaram a Venezuela no lugar. Então, para a gente dar um exemplo bem idiota, é como se o Paraguai tivesse pisado na bola e a mulher dele botou ele para fora. Mas a cama ficou vazia e ela arranjou outro e colocou no lugar. O que era amante passou a ser o que? Era o oficial, a Venezuela. Aí eu pergunto, numa relação, o que foi expulso de casa pode voltar? Pode. O Paraguai, então, arrumou a casa, corrigiu o erro e foi lá e falou, Mercosul, deixa eu voltar. E o Mercosul falou o que, galera? Eu deixo. Só tem um problema, Paraguai. Você pode voltar, mas já tem outro no seu lugar. Então, se você quiser voltar, tem que aceitar a convivência com o outro. E o Paraguai machão falou, não, aí é demais, aí ia ser muito corno se eu aceitar viver junto com a Venezuela. O Paraguai, então, recusou. Mas o tempo passou, o Paraguai viu que não conseguia viver sem ela, sem o Mercosul, e disse o quê? Meu amor, o que prevalece é o amor e a felicidade. Eu aceito conviver com o outro. Olha para cá, então, em janeiro deste ano, janeiro de 2014, o Paraguai voltou para o Mercosul. Acabou a suspensão. E nesse meio termo, eles ainda colocaram 2 países como associado. Quem, galera? A Guiana e o Suriname. A Guiana e o Suriname. Tá bacana? Então, presta atenção. Quantos membros plenos tem o Mercosul hoje? Quantos? 5. Põe na tela. Quem são eles? Quem são eles? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, que estava suspenso, mas voltou, e a Venezuela. E ainda temos aí, meus amores, ainda temos aí o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países associados. Ou seja, foca aqui, hoje todos os países da América do Sul fazem parte do Mercosul, ou como membros plenos,
ou como membros, o que, galera? Associados. E dentro do Mercosul, a Argentina e principalmente a Venezuela estão passando aí por grave crise econômica, em boa medida decorrente da falta de dólar para pagar as importações. Tá bacana? Mas veja bem, galera, a crise da Venezuela tá lá. E os companheiros aqui que correm o risco de ser pego por ela não fazem nada? Fazem. Existe aqui na América do Sul, o CESP adora cobrar isso, ó, e quando cai em prova um monte de gente erra. Existe aqui na América do Sul a UNASUL. UNASUL. Presta atenção o que é UNASUL. União das Nações Sul-Americanas. União das Nações Sul-Americanas. Essa UNASUL foi criada em 2008 por ideia do Lula e do Hugo Chávez. Qual é o objetivo dela, galera? É resolver, vamos botar aqui, resolver os problemas políticos da região. Resolver os problemas políticos da região. Tá bacana? E ao mais, vamos botar aqui, ó, mais integrar, aumentar a integração da região. Veja bem, depois dessa confusão toda do Paraguai, da Venezuela, recentemente foi reeleita presidente, eleita novamente, porque não é reeleição, a presidenta do Chile, Michelle Bachelet. E lá, na posse da Michelle Bachelet, a presidenta Dilma anunciou a criação de uma comissão de ministros das relações exteriores dos países membros para mandar para a Venezuela, e essa comissão vai tentar fazer lá governo e oposição negociarem na Venezuela para ver se diminui a violência, para ver se não chega aos outros países aqui da região. Então lembra, quem vai tentar resolver os problemas da Venezuela, quem vai tentar fazer as partes negociarem, é a UNASUL, a União das Nações Sul-Americanas, uma espécie de ONU só da América do Sul. Lembrando que no continente americano existe a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Só que a OEA sofre forte influência dos Estados Unidos e o Nicolás Maduro, não aceitou que ela fosse para lá. A UNASUL, que é só nós aqui da América do Sul, aí o Nicolás Maduro aceitou. Vamos ver se esse povo chega a um acordo lá na Venezuela. Bacana? O Renato aqui, nosso produtor, está pedindo para dar um time. Não sei para que é a porra desse time não. Mas vai lá, Renato. Comanda aí que eu estou aqui prontinho para continuar essa história.